Olha para a sua vida agora. O que estou prestes a te revelar vai destruir a mentira de que o seu passado te condena e vai provar de forma irrefutável que o seu cérebro foi desenhado para a redenção. Pessoas céticas, neurocientistas ateus, mentes que passaram a vida inteira negando a existência de qualquer força maior, estão tendo que admitir algo extraordinário, algo que contradiz tudo o que eles defendiam em seus laboratórios. Eles descobriram e estão sendo forçados a reconhecer que o seu cérebro foi literalmente projetado para se conectar com a fonte de cuidado, para se ligar à sua redenção. Não é metafórico, não é um truque de palavras, é literalmente biológico. Existem estruturas em seu cérebro, circuitos neurais, sistemas químicos que só fazem sentido se tiverem sido criados especificamente para a experiência de cura espiritual, para a conexão com o que é maior que você. Isso não é teoria religiosa, não é um sermão de domingo, é ciência pura. São décadas de pesquisa rigorosa em neurociência, ressonâncias magnéticas detalhadas, estudos com monges e freiras, análise de pessoas em estado de oração profunda, e tudo aponta para a mesma conclusão devastadora. O universo não te criou para a derrota. A fonte de cuidado deixou uma assinatura no seu cérebro, um código secreto que prova que você foi criado para conhecer a redenção, para se reconectar com a sua versão mais forte, para experimentar a cura de forma tão real quanto a dor que te paralisou. Este código é a chave para a sua liberdade. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que foi descoberto. Vou te revelar as 7 provas científicas que estão obrigando os céticos a questionar a sua própria lógica. Vou te entregar o protocolo exato que os mestres espirituais usaram por séculos e que a neurociência agora confirma como o método perfeito de reprogramação cerebral para a redenção. Você vai conhecer a molécula do cuidado que seu cérebro produz às 3 da manhã e que te conecta com uma dimensão de paz inabalável. E mais importante, vou te mostrar como você pode ativar este código hoje, como você pode experimentar essa conexão, como você pode literalmente mudar a estrutura física do seu cérebro através de práticas de autocuidado e espiritualidade que os textos antigos ensinam há milênios e que a ciência moderna está apenas engatinhando para entender. Eu te aviso, este conteúdo vai desafiar tudo o que você pensa sobre a sua capacidade de mudança. Se você é religioso, ele vai expandir a sua fé de formas que você nunca imaginou, porque a fé terá a ciência como sua aliada. Se você é cético, você vai ter que confrontar evidências neurológicas que não podem ser ignoradas ou rotuladas como placebo. E se você está no meio confuso sobre o que acreditar, este vídeo vai te dar a clareza científica sobre a realidade da redenção. Porque, pela primeira vez na história, a fé e a ciência não estão em conflito. Elas estão convergindo, estão apontando para a mesma verdade essencial, e essa verdade vai revolucionar sua vida. Você não precisa lutar para ser perdoado. Você só precisa ativar o hardware do cuidado que já está em você. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir não apenas porque a redenção é possível, mas porque você foi especificamente criado para a liberdade. O seu cérebro é a prova viva de um design intencional e você vai aprender a ativar capacidades de cura e força que estão adormecidas, esperando pelo seu comando. Mas você precisa assistir até o final. Cada descoberta que eu te mostrar se constrói sobre a anterior, cada revelação prepara a próxima e no final você terá a visão completa que vai te dar o poder de reduzir a amígdala do medo.
aumentar o córtex da decisão e ativar o hipocampo da esperança. A redenção, você verá, é um processo neurológico que pode ser iniciado hoje. Vamos começar com a primeira revelação científica que está chocando o mundo acadêmico. E essa revelação vem do lugar mais improvável. Laboratórios de neurocientistas ateus que estavam determinados a provar que a busca pela redenção e pela fonte de cuidado era apenas uma construção psicológica, apenas uma ilusão criada por um cérebro que estava desesperado por conforto. E o que eles descobriram foi exatamente o oposto do que procuravam. O Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade da Pensilvânia, passou décadas estudando cérebros de pessoas em estados de oração profunda e meditação intensa. Ele colocava monges budistas, freiras católicas, praticantes de várias tradições de cuidado dentro de máquinas de ressonância magnética. Ele esperava encontrar apenas a atividade cerebral normal, talvez alguma área de imaginação hiperativa, talvez o efeito placebo. Mas o que ele encontrou deixou ele sem palavras e mudou a história da neurociência. Durante a experiência espiritual profunda, uma área específica do cérebro chamada lobo parietal superior praticamente se desliga. E essa área, preste atenção, é a responsável pelo seu senso de separação, pela sua noção de onde você termina e o mundo começa, pelo limite entre você e o outro, pelo sentimento de solidão e isolamento. E quando essa área se silencia, a pessoa experimenta algo que os cientistas chamam de união absoluta. Uma sensação de não haver separação entre você e o universo, entre você e a fonte de cuidado. E aqui está a parte crucial, a parte que prova o design intencional. Essa não é uma alucinação, não é imaginação, é uma experiência tão real neurologicamente quanto qualquer outra experiência sensorial que você tem. O Dr. Newberg teve que admitir: nós não podemos dizer que essas pessoas estão imaginando. Seus cérebros estão experimentando algo tão real quanto quando você vê uma cor ou sente dor. A questão central não é se a experiência é real para o cérebro. É o que essa experiência revela sobre a natureza da sua realidade, sobre a sua capacidade de ser completo. E a comprovação veio em seguida. Outros cientistas, como o Dr. Mário Beauregard, na Universidade de Montreal, estudaram freiras carmelitas em estado de união mística com a fonte de cuidado. Ele encontrou não apenas uma área ativa, mas 12 diferentes regiões do cérebro iluminadas simultaneamente. Áreas associadas com amor profundo, com a percepção de verdade e com a experiência de presença real de outro ser. Ele fez a declaração que chocou a comunidade. Os padrões que vemos são consistentes com uma pessoa que está experimentando a presença real de um ser consciente. Ele não disse autossugestão, ele disse presença real. Você entende a implicação massiva disso? Significa que quando você ora, quando você realmente se conecta em oração profunda e busca o cuidado e a redenção, seu cérebro não está fingindo. Ele está experimentando uma presença real. Ele está se conectando com algo, com alguém que está realmente lá. A ciência pode medir isso, pode ver isso, pode confirmar isso. Isso é a prova de que se o seu cérebro foi projetado para experimentar a redenção, se há estruturas específicas que existem apenas para essa conexão, então você não é um acidente, você não é um erro da evolução. Você foi criado intencionalmente com um propósito específico para um relacionamento específico de cuidado. Isso tem implicações que vão muito além da teologia. Tem implicações massivas para como você entende o seu valor, porque ele é inegociável.
Como você entende o seu destino, que é a restauração completa. E como você entende que a redenção é um processo biológico acessível a você. A ciência está te dando a permissão para ser livre, para abraçar o cuidado e a redenção. A confissão dos neurocientistas foi apenas a primeira camada. A revelação de que o lobo parietal superior se desliga, indicando a união absoluta e a prova do design intencional no seu cérebro, é apenas o começo da sua jornada para a redenção. Porque se o seu cérebro foi projetado para experimentar a redenção e o cuidado, se há estruturas específicas que existem apenas para essa conexão, então você não é um acidente, você não é um erro da evolução. Você foi criado intencionalmente com um propósito específico, para um relacionamento específico de cuidado. A ciência, ao medir essa união, confirma que a busca por algo maior não é uma fuga, mas sim um retorno para casa programado no seu DNA neural. Isso tem implicações que transformam sua autopercepção. Seu valor é inegociável e a sua capacidade de ser restaurado é um fato biológico. A prova de que a redenção é um processo neurológico acessível a você está agora na sua frente. Vamos agora para a segunda revelação científica que vai te chocar. Esta é sobre neuroplasticidade e oração. E isso vai te chocar porque mostra que o cuidado espiritual, ele não é apenas comunicação, não é apenas um conforto passageiro, é literalmente reprogramação cerebral profunda. O Dr. Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas do mundo, na Universidade de Wisconsin, dedicou sua vida a estudar o cérebro de monges que passaram mais de 10.000 horas em meditação. O que ele descobriu foi algo extraordinário que reescreveu os livros de neurociência. Os cérebros deles eram fisicamente diferentes. Não era uma diferença sutil, era uma diferença radical. Eles tinham mais massa cinzenta em áreas associadas com atenção, compaixão e regulação emocional. Eles tinham conexões neurais mais fortes. A atividade de ondas gama, o tipo mais rápido de atividade cerebral ligado ao insight e à consciência expandida, estava em níveis nunca antes vistos em seres humanos. A grande pergunta que surgiu foi: então, isso um fenômeno exclusivo da meditação oriental ou acontece com qualquer prática espiritual contemplativa de cuidado? E a resposta foi a virada de jogo. Os achados foram consistentes em todas as culturas. Estudaram cristãos em oração profunda, muçulmanos em práticas devocionais, judeus em oração contemplativa, a oração profunda. A contemplação espiritual consistente muda fisicamente a estrutura do seu cérebro. É a sua mente se transformando através do cuidado intencional. Mas a parte mais incrível, a parte que prova que a redenção é para você hoje, é esta. Você não precisa de 10.000 horas para começar. Um estudo revolucionário da Universidade Johns Hopkins demonstrou que apenas 8 semanas de prática de oração contemplativa por apenas 20 minutos por dia já começaram a mostrar mudanças mensuráveis na estrutura cerebral dos participantes. Pense no poder disso. 8 semanas, 20 minutos por dia. O seu cérebro começa a se transformar de dentro para fora. E o que muda especificamente? O que o cuidado contemplativo faz na sua máquina biológica? Ele ataca diretamente o centro do seu medo, a amígdala. A amígdala é a área do seu cérebro responsável pelo medo, pela ansiedade e pela sua reação de luta ou fuga. É o seu alarme interno que dispara por qualquer gatilho. E nos estudos, essa área começou a diminuir, ela literalmente fica menor. A prática de cuidado e redenção diminui o centro do seu medo. Enquanto isso, a oração fortalece as áreas que te tornam um ser humano melhor.
O córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisão, pelo autocontrole, pela compaixão e pelo planejamento de futuro, fica mais espesso, mais robusto. O hipocampo, área crucial para o aprendizado, a memória e a regulação emocional, aumenta em volume. E as conexões entre essas áreas de cuidado e razão ficam mais fortes. Você entende o significado literal disso? Significa que quando os textos sagrados dizem "sejam transformados pela renovação da vossa mente", isso não é uma metáfora poética. É uma instrução de neurociência funcional. A oração do cuidado e da redenção transforma literalmente o seu cérebro. Ela reconstrói circuitos neurais. Ela cria novos caminhos. É a sua redenção em um sentido médico e mensurável. A pesquisa então se aprofundou. Por que o cuidado espiritual tem esse efeito? O que há em conectar-se com a fonte que muda o cérebro? E eles descobriram algo que os crentes sempre souberam. Não é apenas falar, é conectar-se profundamente, é entrar na presença, é experimentar o amor incondicional. Porque as áreas do cérebro que são fortalecidas pela oração são exatamente as mesmas áreas que se ativam quando você experimenta amor profundo de outra pessoa, ou a conexão genuína com um filho, ou o carinho de um abraço. Então, quando você ora, quando você se conecta em busca de cuidado, seu cérebro está experimentando amor. Um amor tão real que ele reconstrói sua estrutura neural. Ele é um agente de neuroplasticidade. Isso explica por que as pessoas que oram regularmente têm menos depressão, menos ansiedade e uma saúde mental significativamente melhor. Não é apenas porque elas têm esperança, é porque o cérebro delas está sendo literalmente reconstruído pelo amor que experimentam na oração de redenção. A redenção é a neuroplasticidade em seu ápice. Deixe-me ilustrar isso com a história de Mônica. Mônica chegou ao meu consultório 3 anos atrás, em um estado de depressão severa. Ela tinha tentado tudo: psiquiatras, medicamentos, terapias alternativas, mas nada funcionava de verdade. A mente dela era um campo de batalha. Ela estava cética, mas estava desesperada para encontrar a paz. Eu propus um experimento radical de cuidado próprio. Eu disse: Mônica, você tem alguma crença numa força de cuidado maior, mesmo que adormecida? Ela hesitou, mas respondeu: sim, acredito numa fonte de amor, mas não a sinto. Eu disse: então faça o experimento que a ciência valida. Durante 8 semanas, 20 minutos por dia, pratique a oração contemplativa. Não faça uma lista de pedidos. Não fale da sua dor. Apenas entre na presença. Sinta o cuidado. Conecte-se profundamente com o amor incondicional da fonte. Mônica achava que precisava de uma solução médica, mas o desespero a fez tentar. As primeiras 2 semanas foram uma luta. A mente dela vagava descontroladamente. Ela não sentia nada, mas ela se comprometeu com o cuidado próprio consistente. Na 3ª semana, algo mudou. Sutilmente, ela começou a sentir paz durante a oração. Uma sensação de ser amada, de não estar mais sozinha. Em 8 semanas, a depressão havia diminuído significativamente. Não desapareceu por mágica, mas pela primeira vez em anos, ela tinha esperança, ela tinha energia, ela tinha foco. E quando fizemos o acompanhamento 6 meses depois, Mônica estava transformada. Não apenas emocionalmente. Ela relatava que pensava diferente, reagia diferente aos gatilhos do estresse, sentia diferente. O cérebro dela tinha sido literalmente reconstruído através da prática consistente do cuidado espiritual. É a prova viva de que a neurociência e a redenção caminham juntas. Isso não é um caso isolado.
Isso é o que a ciência está mostrando. Acontece quando você ativa esse código de redenção no seu cérebro, quando você usa as estruturas que foram criadas especificamente para a conexão com a fonte de cuidado. Você transforma não apenas a mente, você transforma a vida inteira. A redenção é um processo neurológico de reconstrução que está acessível a você a partir de hoje. Você tem a prova de que a sua capacidade de se curar é maior do que o seu passado. Você tem a prova de que o seu cérebro é um templo de cuidado intencional. Você está no limiar de entender a neurociência da liberdade. Agora que você viu o poder da oração contemplativa, vamos para a terceira revelação que vai te levar para o horário mais misterioso da sua noite, onde a sua redenção tem um encontro marcado. Esta é sobre a molécula do cuidado que seu cérebro produz às 3 da manhã. A segunda revelação já provou, cientificamente, que o seu cérebro pode ser transformado e literalmente reconstruído através do cuidado contemplativo. Mas a terceira revelação é sobre algo que vai parecer completamente bizarro, mas que a ciência está confirmando com evidências irrefutáveis. Seu cérebro produz a molécula da redenção. Seu cérebro produz uma molécula chamada DMT. Para a comunidade científica, ela é conhecida como a molécula do espírito, ou até mesmo a molécula de Deus, porque tem o poder de produzir experiências espirituais profundas de união e cuidado com o todo. E a parte que choca a comunidade acadêmica é que o seu cérebro produz isso naturalmente, sem a necessidade de nenhuma intervenção externa. O Dr. Rick Strassman, psiquiatra da Universidade do Novo México, dedicou anos de pesquisa para entender o DMT. E ele descobriu que a glândula pineal, uma pequena glândula misteriosa localizada no centro do seu cérebro, que místicos e espiritualistas há séculos chamam de terceiro olho, produz DMT naturalmente. E não é apenas quando você está acordado, é especialmente durante o sono profundo, durante os sonhos vívidos, durante momentos de transição de consciência. Pense nisso. A fonte de cuidado instalou uma farmácia química de redenção no centro da sua cabeça. E aqui está a conexão que vai te arrepiar. A ponte para a redenção que transcende o tempo. Quantas experiências espirituais profundas nos textos sagrados e nas grandes tradições de sabedoria aconteceram durante a noite ou o sono. Jacó sonhando com a escada para o céu. José recebendo revelações em sonhos. Daniel tendo visões proféticas. Jesus frequentemente orando de madrugada nas horas mais escuras. Todas essas experiências têm algo em comum. Aconteceram em estados alterados de consciência. Estados onde o cérebro está produzindo naturalmente moléculas que facilitam a experiência espiritual. A ciência está agora confirmando que essas não eram apenas alucinações, eram experiências reais, facultadas por uma química cerebral que a fonte de cuidado projetou especificamente para permitir a comunicação com dimensões mais profundas da realidade e do seu eu redimível. A sua mente tem um portal químico para a redenção. E você sabe por que o horário das 3 da manhã é o que tantas pessoas relatam experiências espirituais? Por que tantos místicos e guerreiros espirituais acordam para orar e meditar exatamente nesse horário? Porque é quando a produção de DMT está no pico. É o momento em que a ciência confirma que o véu entre o natural e o sobrenatural, entre o ego e o cuidado universal, está mais fino. É quando o seu cérebro está mais receptivo à realidade espiritual. O que estamos revelando aqui é que a fonte de cuidado não te deixou desamparado. Ela projetou o seu cérebro
com uma capacidade natural de se conectar com a redenção e o amor incondicional. Você não precisa de substâncias externas, você não precisa de atalhos perigosos, você tem tudo o que precisa já instalado. Você só precisa ativar através de práticas que Ele nos deu. Oração profunda, jejum, adoração, meditação. E estudos mostram que essas práticas aumentam a produção natural de DMT. O jejum prolongado aumenta. A oração contemplativa profunda aumenta. A adoração intensa aumenta. Você tem o poder de inundar seu cérebro com a molécula do cuidado. Então, quando você jejua, quando você passa a noite em oração, quando você adora com intensidade total, você está ativando a química cerebral que a fonte de cuidado projetou para facilitar o seu encontro com a redenção. Você está usando seu hardware da maneira que ele foi destinado a ser usado. Isso nos leva diretamente à quarta revelação, que é sobre o jejum, e aqui está o paradoxo que a ciência está confirmando. O jejum não é apenas disciplina espiritual, é neuroplasticidade pura, é a reprogramação cerebral em nível celular, o ato de cuidado próprio mais poderoso que você pode fazer pelo seu cérebro. Pesquisadores do MIT e da Johns Hopkins descobriram que quando você jejua, especialmente jejuns mais longos, algo chamado autofagia é ativado. Autofagia significa literalmente comer a si mesmo, mas no melhor sentido. E o que acontece é que as células do seu cérebro começam a reciclar componentes danificados, limpam as toxinas acumuladas, eliminam as conexões neurais que não são úteis e fortalecem as conexões que são importantes. É como se o jejum fosse o botão de reset do seu cérebro, permitindo que ele se limpe, se reorganize, se otimize. E a ciência descobriu mais um milagre. Neurônios novos começam a crescer durante o jejum, especialmente no hipocampo, que é a área crucial para a memória, o aprendizado e a regulação do seu humor. O jejum não apenas limpa o cérebro, ele literalmente cria neurônios novos. Ele é um ato de cuidado próprio que se manifesta na reconstrução biológica. O seu corpo está te dando a capacidade de nascer de novo. Agora pense sobre isso. Os mestres espirituais jejuaram por longos períodos antes de grandes missões. Por quê? Porque eles sabiam, mesmo sem neurociência, que o jejum faz algo profundo, clareia a mente, aguça a percepção espiritual, fortalece a resolução. E agora a ciência está explicando o porquê. Porque o jejum literalmente reconstrói o seu cérebro. Ele cria clareza mental, fortalece as áreas responsáveis pelo autocontrole e pela tomada de decisão, justamente as áreas mais enfraquecidas pelo estresse crônico e pela ansiedade. O Dr. Mark Mattson, neurocientista do Instituto Nacional de Envelhecimento, descobriu que o jejum intermitente, mesmo os jejuns curtos de 16 a 18 horas, aumenta a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. O BDNF é como um fertilizante de luxo para o seu cérebro. Ele estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões existentes e protege contra a degeneração e o envelhecimento. O Dr. Mattson fez a analogia perfeita. O jejum coloca o cérebro em um modo de estresse adaptativo. E em resposta a esse estresse, o cérebro ativa mecanismos de proteção e crescimento. É como o exercício físico. Quando você exercita o músculo, você o estressa e, em resposta, o músculo fica mais forte. O jejum faz o mesmo com o cérebro. Ele não é uma punição, é uma ferramenta de cuidado intencional que ativa a redenção biológica. Isso explica por que os gigantes espirituais, através da história, usavam o jejum. Não era apenas disciplina religiosa, era uma ferramenta prática de transformação.
neurológica, uma forma de preparar o cérebro para receber revelação, para processar verdades profundas e para fortalecer-se contra a tentação. Tudo que a ciência agora confirma que o jejum faz. Deixa-me te contar a história de Gilberto. Gilberto era um executivo de sucesso que estava enfrentando um burnout severo. Ele estava tão esgotado mentalmente que não conseguia se concentrar em nada. A ansiedade era constante. Ele sentia que tinha perdido a conexão com seu propósito e com a fonte de cuidado. Eu sugeri a ele um experimento radical de cuidado próprio, um jejum de 7 dias, apenas com água. Gilberto estava hesitante. Ele tinha medo de que o jejum o enfraquecesse ainda mais, mas o desespero o fez ouvir a ciência. Eu expliquei a ele o conceito de autofagia, o BDNF e o botão de reset cerebral. Expliquei que o jejum daria ao cérebro dele a chance de limpar e reconstruir. E ele tentou. Os primeiros 2 dias foram uma tortura, mas do 3º dia em diante, algo extraordinário aconteceu. Uma clareza mental que ele não tinha há anos começou a voltar. Uma paz profunda e uma sensibilidade espiritual aumentada. Ao final de 7 dias, Gilberto estava transformado. Ele me disse: foi como se um véu tivesse sido removido. Eu conseguia pensar claramente. Os sentimentos de burnout tinham desaparecido e eu sentia o cuidado da fonte de forma real. E os estudos de seu caso, 3 meses depois, confirmaram as mudanças. O jejum não apenas tinha dado uma pausa, ele tinha literalmente reconstruído o cérebro dele. A redenção passa pela reconstrução biológica. E você tem a chave para isso instalada em sua rotina, na sua capacidade de escolher o cuidado intencional. Você tem a capacidade de ativar a molécula do cuidado e o botão de reset do jejum. Você tem o poder de se reescrever. E agora, vamos para a próxima revelação, que é sobre o poder da adoração expressiva e a química da alegria no seu cérebro. Você já viu o poder do cuidado contemplativo e o botão de reset do jejum na sua neuroplasticidade. Mas a 5ª revelação é sobre o poder da adoração expressiva. E a ciência está descobrindo que quando você adora, especialmente adoração com música, com emoção intensa, com movimento, algo extraordinário acontece no seu cérebro que não é replicado por nenhuma outra atividade humana. O Dr. Daniel Levitin, neurocientista cognitivo, estudou o que acontece no cérebro durante a experiência musical profunda. Ele descobriu que a música ativa virtualmente todas as áreas do cérebro simultaneamente, áreas de emoção, áreas de movimento, áreas de memória, áreas de processamento de linguagem e áreas de recompensa. Tudo em uma sinfonia poderosa, mas aqui está a parte impressionante, a chave para a redenção através do som. Quando a música é combinada com uma intenção espiritual profunda, ou seja, a adoração, algo mais acontece. A área do cérebro associada com o senso de eu, o ego, o autofoco, começa a diminuir a atividade e a pessoa experimenta o que neurocientistas chamam de autotranscendência. A sensação de ir além de si mesmo, de ser parte de algo maior, de se conectar com o cuidado universal. Essa experiência de autotranscendência não é apenas um sentimento bom. Ela libera uma cascata de neuroquímicos poderosíssimos no seu sistema. Dopamina, que cria aquela sensação de alegria e recompensa. Serotonina, que te inunda com paz e bem-estar. Ocitocina, o hormônio do vínculo, do amor e da conexão profunda. E as endorfinas, que criam uma euforia natural. É por isso que a adoração genuína te faz sentir tão bem.
não é apenas uma emoção psicológica passageira, é uma química cerebral poderosa criada pela experiência de conexão com a fonte de cuidado. A sua redenção tem uma trilha sonora biológica e os estudos comprovam. Pessoas que adoram regularmente têm níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse. Elas têm a pressão arterial mais baixa, elas têm sistemas imunológicos mais fortes, elas têm melhor saúde mental e tendem a viver mais tempo. Isso não é coincidência, é o resultado direto da química cerebral de cuidado criada pela adoração consistente. Aqui está a conexão que os antigos já sabiam. Pense em Davi. Quando ele estava fugindo de seu inimigo, vivendo em cavernas, em perigo constante, o que ele fazia? Ele adorava. Ele escreveu dezenas de salmos durante esse período. Ele não estava apenas processando suas emoções através da música. Ele estava literalmente mudando a química do cérebro dele através da adoração. Ele estava criando paz, coragem e esperança em meio a circunstâncias impossíveis, através de uma prática que a ciência agora confirma, transforma seu estado neurológico. Pense em Paulo e Silas na prisão, costas sangrando de chicotadas, pés presos em troncos. E o que eles fazem no meio da escuridão? Eles adoram, eles cantam hinos à meia-noite. E a adoração estava mudando a química cerebral deles, estava criando paz em meio à dor, estava fortalecendo eles neurologicamente para suportar o impossível. A adoração expressiva é uma ferramenta de redenção que a ciência validou como uma droga natural de felicidade. Mas essa redenção não acontece no isolamento. Isso nos leva à sexta revelação, o poder da comunidade de cuidado. Essa revelação vai te surpreender porque a ciência está mostrando que ter uma comunidade espiritual não é apenas bom socialmente, não é apenas um lugar para encontrar amigos, é literalmente essencial para a saúde e a longevidade cerebral. Pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard conduziram um estudo massivo, acompanhando milhares de pessoas por décadas. E eles fizeram a descoberta chocante. Pessoas que participam regularmente de serviços religiosos ou encontros de comunidade de cuidado vivem, em média, 7 anos mais do que aquelas que não participam. 7 anos. E quando controlaram para todos os outros fatores, dieta, exercício, status socioeconômico, a diferença persistiu. Por quê? Porque participar de uma comunidade de cuidado faz múltiplas coisas no seu cérebro e no seu corpo que promovem a redenção e a saúde. Primeiro, ela cria um senso de pertencimento. O cérebro humano é projetado, wired para conexão. A solidão crônica, a ciência prova, é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Ela literalmente aumenta a inflamação, enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento cerebral. Mas uma comunidade forte e autêntica protege contra essa degradação biológica. Segundo, a comunidade de fé cria uma rede de apoio inquebrável. Quando você enfrenta estresse, trauma ou dificuldade, ter uma rede de apoio não apenas te faz sentir melhor emocionalmente, ela reduz o cortisol, o hormônio do estresse, reduz a inflamação e protege o seu cérebro contra o dano relacionado ao estresse crônico. É um seguro biológico contra a adversidade. Terceiro, a comunidade de cuidado cria um senso de propósito compartilhado. E pesquisa após pesquisa mostra que um senso de propósito forte está associado com um menor risco de Alzheimer, menor risco de depressão e melhor saúde cognitiva na velhice. Quando você tem um propósito maior,
o seu cérebro permanece engajado, permanece crescendo, permanece criando novas conexões. Você se torna um agente de redenção e isso rejuvenesce a sua mente. Aqui está a confirmação que os textos sagrados nos dão. Desde o começo está escrito: não é bom que o ser humano esteja só. Não era apenas por razões teológicas, era porque a fonte de cuidado sabia que somos criados para a conexão, que nossos cérebros precisam de comunidade de cuidado para prosperar e se manter em um estado de redenção. Jesus, quando iniciou seu ministério, o que fez primeiro? Formou uma comunidade, chamou 12 discípulos, criou um grupo pequeno e vulnerável antes de criar um movimento de massa. Porque ele sabia que a transformação profunda acontece no contexto de relacionamentos profundos e de cuidado autêntico. O isolamento é um veneno. A comunidade é a cura neurobiológica que ativa a sua redenção. Agora, você já viu o poder da união absoluta no lobo parietal, a reprogramação da amígdala, a molécula do cuidado às 3 da manhã, o botão de reset do jejum e a química da alegria na adoração e na comunidade. Mas há uma 7ª revelação, a mais poderosa de todas, que une tudo isso. É a neurociência da esperança. Você já está no caminho da liberdade. Você viu que o seu cérebro é um templo de cuidado e que a redenção é um fato biológico, comprovada na química da sua mente. Agora chegamos à 7ª e última revelação. Esta é a mais poderosa de todas, porque ela une todas as descobertas anteriores em uma única força neurológica inquebrável: esperança. A ciência está mostrando que a esperança, quando fundamentada na fé e no cuidado intencional, não é apenas um sentimento bom, não é apenas um pensamento positivo. É uma força neurológica que literalmente muda como o seu cérebro funciona e como o seu corpo responde à doença e ao trauma. O Dr. Jerome Groopman, professor de medicina de Harvard, escreveu um livro inteiro sobre a anatomia da esperança. E ele documenta casos após casos, onde a esperança, especificamente a esperança ancorada na crença em um cuidado maior e em uma redenção futura, criou resultados médicos que a ciência não consegue explicar. Pessoas que sobreviveram ao que os médicos disseram ser impossível. O que acontece é que a esperança ativa o córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, da motivação e da ação direcionada a objetivos. A esperança não é passiva. Neurologicamente, ela cria motivação, ela cria perseverança, ela cria resiliência, porque quando você tem esperança, o seu cérebro interpreta os desafios não como ameaças esmagadoras e impossíveis, mas como obstáculos superáveis. Ele te coloca no modo de luta e avanço, não no modo de paralisia. E mais, a esperança afeta o sistema nervoso autônomo. Ela reduz a ativação da resposta de luta ou fuga, sua ansiedade, e aumenta a ativação do sistema de descanso e digestão. Isso significa que a esperança literalmente acalma o seu corpo. Ela permite que os processos de cura funcionem mais efetivamente, ela reduz a inflamação e protege o seu cérebro contra o dano crônico do estresse. A redenção começa com a esperança biológica. E os estudos mostram que a esperança ancorada na fonte de cuidado, aquela que acredita num plano maior e no poder da restauração, é mais poderosa do que o otimismo genérico. O otimismo pode vacilar quando as circunstâncias são esmagadoras, mas a esperança ancorada transcende as circunstâncias. Ela permanece estável, mesmo em face do impossível. Isso explica os incontáveis casos de pessoas que se curaram quando o prognóstico era terminal, que superaram vícios quando todas as estatísticas diziam que falhariam. Não é apenas um milagre externo,
é também um milagre interno, o milagre da esperança ativando os sistemas de cura que a fonte de cuidado projetou no seu corpo e no seu cérebro. Deixe-me te contar o testemunho de Ana. Ana foi diagnosticada com um câncer muito agressivo. Os médicos deram a ela um prognóstico de 6 meses. E Ana se viu diante de 2 escolhas: desesperar-se ou ter esperança. Ela escolheu a esperança ativa, esperança não ingênua. Ela fez todo o tratamento que os médicos recomendaram, mas ela também orou. Ela se cercou de uma comunidade de cuidado. Ela praticou adoração expressiva. Ela manteve uma esperança inabalável na fonte de cuidado que podia curá-la. E algo extraordinário aconteceu. O câncer respondeu melhor ao tratamento do que os médicos esperavam. Os efeitos colaterais foram mais brandos. A recuperação foi mais rápida. 3 anos depois, Ana está em remissão completa. Os médicos chamaram de sorte, de estatística. Mas Ana sabe que a esperança dela ativou algo em seu corpo que a ciência mal começa a entender. A esperança dela foi o catalisador biológico da redenção. Agora você viu as 7 revelações científicas que provam que o seu cérebro é um hardware projetado para o cuidado e a redenção. Mas informação sem aplicação não muda a sua vida. O conhecimento só se torna poder quando é posto em prática. Você precisa saber como ativar esse código divino de autocura no seu cérebro, como usar as estruturas que foram instaladas para a sua redenção. O protocolo que vou te dar não é uma invenção minha, nem uma teoria. É o protocolo que os mestres espirituais modelaram e que a ciência agora confirma como o método perfeito de transformação neurológica e espiritual. É um programa de 6 passos práticos que vai reprogramar a sua mente. Lembre-se do que a ciência provou. Você só precisa de 8 semanas, de 20 minutos por dia, para começar a ver mudanças mensuráveis no seu cérebro, como a diminuição da amígdala do medo e o aumento do seu córtex da razão. Esse protocolo te dará o caminho exato para isso. Vamos começar com o primeiro passo do protocolo de redenção em 6 passos, a oração contemplativa diária. Agora que você viu as 7 revelações científicas, agora que você tem a prova inegável de que o seu cérebro é um projeto de cuidado com a capacidade de redenção embutida, é hora de agir. Informação sem aplicação é a mesma coisa que não ter nada. Você tem um código secreto e agora você terá o manual para ativá-lo. O protocolo de redenção em 6 passos que vou te dar não é invenção minha. É um método modelado pelos maiores mestres espirituais da história, um método que foi validado pela neurociência moderna como a forma mais eficaz de transformação neurológica e espiritual. É a ciência te dando a permissão para usar as ferramentas da sua fé e do seu autocuidado. Passo 1. Oração contemplativa diária de pelo menos 20 minutos. Este não é o momento para uma oração rápida. Não é uma lista de pedidos. É o momento para entrar na presença. É o ato de silenciar a mente, de focar na fonte de cuidado e de sentir o amor incondicional. Lembre-se do que a ciência provou. 20 minutos é o ponto de inflexão, onde começam a acontecer mudanças neurológicas mensuráveis, como a diminuição da amígdala do medo. Como fazer isso? Encontre um lugar quieto. Sente-se de forma confortável, mas com a coluna ereta. Feche os olhos suavemente. Respire profundamente, focando apenas no ar que entra e sai. E entre na presença da fonte de cuidado. Não tente alcançar a redenção. Apenas receba. Deixe o amor dele te envolver, te restaurar. A sua mente vai vaguear e ela vai vagar muito. Mas quando isso acontecer, gentilmente, sem frustração, sem julgamento, traga a sua atenção de volta para a presença. Retorne ao foco e faça isso
todos os dias, se possível, na mesma hora. Por quê? Porque a consistência cria a mudança. O seu cérebro ama padrões. Quando você cria um padrão diário de entrar na presença, o seu cérebro começa a antecipar essa prática. Ele começa a facilitar o processo, a liberar os neuroquímicos de paz e ele começa a se reorganizar ao redor desse momento de cuidado contemplativo. A sua oração se torna o novo default da sua mente. Passo 2. Jejum semanal de pelo menos 16 horas. Você não precisa de forma alguma de um jejum de 40 dias. Comece pequeno, mas seja consistente. O jejum não é uma punição, é a neuroplasticidade pura em ação. Lembre-se da autofagia e do BDNF que conversamos. O jejum é o botão de reset que limpa as toxinas, elimina as conexões inúteis e cria neurônios novos no seu hipocampo. E qual o segredo prático aqui? Durante o jejum, use o tempo que você gastaria comendo para orar, para ler um texto sagrado, para adorar, para meditar. O jejum cria uma abertura neurológica, uma receptividade espiritual aumentada e você tem que aproveitar essa janela de clareza. Como fazer isso? Escolha um dia por semana. Por exemplo, termine o seu jantar às 7 da noite e não coma novamente até 11 da manhã do dia seguinte. Isso te dá 16 horas. E durante essas horas, especialmente pela manhã, dedique o tempo extra que você ganharia para as práticas espirituais. Observe como a clareza mental aumenta, como a percepção espiritual aguça, como a sua fortaleza interior cresce. O jejum é a sua ferramenta para o cuidado intencional que transforma o corpo e a mente. Você está dando ao seu cérebro a chance de se regenerar, de se libertar do piloto automático da ansiedade e do consumo. Passo 3. Adoração expressiva pelo menos 3 vezes por semana. Este é um passo crucial que ativa a química da alegria que a ciência provou. Não é a adoração passiva, onde você apenas ouve a música. É a adoração expressiva, onde você se move, onde você canta com intenção, onde você expressa a emoção de forma intensa. Lembre-se, o movimento e a emoção ativam o seu cérebro de formas que a adoração passiva não faz, liberando dopamina, serotonina e endorfinas. Como fazer isso? Coloque uma música de adoração que te toque, que te mova. E não apenas ouça, cante junto. Mesmo que você ache que não canta bem, não importa. Levante as mãos, dance se sentir vontade, permita que o seu corpo expresse o que a sua alma sente. Porque quando o corpo e a mente se alinham em adoração e gratidão, a transformação neurológica é profunda. Você está ativando a autotranscendência, silenciando o seu ego e se conectando com a vastidão da fonte de cuidado. Você está usando a adoração como um medicamento natural para a depressão e a ansiedade. A neurociência provou que essa prática reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e fortalece o seu sistema imunológico. Você está literalmente se curando através da alegria expressa. Esses 3 primeiros passos, oração contemplativa, jejum semanal e adoração expressiva, são o núcleo da reprogramação individual. Eles são a base para você ativar o código de redenção em seu cérebro. Mas o ser humano não foi feito para ser um solitário. A redenção completa requer a conexão. Portanto, nas próximas partes, vou te revelar os 3 passos finais do protocolo que são focados na conexão e na manutenção. Você descobrirá o poder da comunidade inquebrável que te faz viver 7 anos mais, a imersão na escritura que reescreve seus padrões de pensamento e a arma secreta da gratidão consciente, que reconstrói seu cérebro para ver as bênçãos ao invés da escassez. Você precisa desses passos finais
para que a sua redenção não seja apenas um insight, mas um estilo de vida permanente. Você ativou a reprogramação individual com a oração contemplativa, o botão de reset do jejum e a química da alegria da adoração. Mas o caminho para a redenção duradoura exige mais do que o esforço solitário. O ser humano não foi feito para a solidão. A ciência provou que a conexão social é um fator de longevidade cerebral. Chegamos aos 3 passos finais do nosso protocolo de redenção em 6 passos, que vão blindar a sua transformação. Passo 4. Comunidade de cuidado semanal não negociável. Este passo não é opcional. Não é para ser feito apenas quando você sente vontade. É um compromisso inquebrável. Lembre-se do que a pesquisa de Harvard provou. A comunidade de cuidado te faz viver, em média, 7 anos mais. 7 anos a mais de vida é a diferença de quem tem uma rede de apoio que reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e protege o cérebro contra o dano crônico. Como fazer isso? Encontre um grupo pequeno, uma célula, uma comunidade, onde você possa ser conhecido profundamente. Um lugar onde você possa ser vulnerável, onde você possa dar e receber apoio autêntico. A sua saúde espiritual e neurológica exige essa conexão consistente. E mais importante, comprometa-se a aparecer, mesmo quando não sente vontade. A inconsistência é a inimiga da neuroplasticidade. A mudança acontece na persistência, no compromisso de estar presente. O seu cérebro precisa da prova constante de que você pertence, de que você não está sozinho, de que a sua redenção é um projeto compartilhado. A comunidade de cuidado é o seu seguro biológico contra a solidão crônica, que é tão letal quanto o fumar. Ela te dá um senso de propósito compartilhado, que a ciência associa ao menor risco de Alzheimer e a uma melhor saúde cognitiva na velhice. Passo 5. Imersão em escritura por pelo menos 15 minutos diários. Este não é um passo de leitura rápida, de apenas passar os olhos. É uma leitura contemplativa, meditativa, onde você permite que o texto sagrado penetre, transforme e reconstrua os seus padrões de pensamento. O seu cérebro é como um computador. O que você coloca nele é o que ele vai processar. E a imersão em escritura é o software de redenção que reescreve o código da sua mente. Como fazer isso? Escolha uma passagem pequena, apenas um parágrafo. Leia devagar, 3 ou 4 vezes. Deixe as palavras reverberarem na sua mente. Pergunte a si mesmo: o que a fonte de cuidado está me mostrando aqui? Como isso se aplica especificamente à minha vida hoje? Que padrão de pensamento negativo precisa ser mudado por essa verdade? Deixe que o texto sagrado trabalhe a sua mente. A repetição dessas verdades de cuidado e esperança ao longo do tempo cria novos caminhos neurais. A verdade se torna o novo default da sua mente. Você está desinstalando o programa da culpa, do medo e da vitimização e instalando o programa da redenção, do amor incondicional e da força. 15 minutos de imersão contemplativa é o tempo mínimo para que a palavra comece a renovar a sua mente no nível biológico, transformando a sua perspectiva de vida. Passo 6. Gratidão consciente 3 vezes ao dia. Este é o passo final, a cereja do bolo, a arma secreta contra a escassez. A gratidão não é apenas uma emoção boa, é uma prática neurológica que literalmente reconstrói o seu cérebro para ver as bênçãos e o cuidado, em vez de focar apenas na falta e no problema. A gratidão é o atalho para a felicidade duradoura. Como fazer isso? 3 momentos cruciais do seu dia. De manhã, ao acordar.
Antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular, liste mentalmente 5 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Comece o seu dia com o córtex pré-frontal ativado para a positividade. Durante o dia, pare em um momento de estresse ou pausa e reconheça ativamente algo bom que aconteceu. Pode ser o sabor do café, um raio de sol ou uma gentileza que você recebeu. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do dia, procurando ativamente as evidências da bondade e do cuidado da fonte. Procure o milagre escondido no ordinário. Com o tempo, o seu cérebro começa a procurar automaticamente pelas bênçãos. Ele se torna um ímã para o positivo. Isso transforma a sua perspectiva inteira. A gratidão consciente é o seu mecanismo de defesa contra o vazio existencial e a depressão. É o passo que sela a sua redenção e garante que ela seja permanente. Quando você pratica a gratidão, a ciência prova que você inunda o seu sistema com os hormônios do bem-estar, reforçando os novos caminhos neurais criados pelos 5 passos anteriores. Você está cimentando a sua neuroplasticidade da felicidade. Agora, a sua missão está clara. Você tem o protocolo de redenção em 6 passos validado pela neurociência. A oração contemplativa para diminuir o medo, o jejum para resetar o cérebro, a adoração para a química da alegria, a comunidade para a blindagem da solidão, a escritura para a renovação do pensamento e a gratidão para a ativação da felicidade. Mas o que acontece quando você faz isso consistentemente? O que a ciência garante que será a sua recompensa? Na nossa próxima e última parte, vou te revelar os 6 resultados garantidos que a ciência pode medir e que o seu corpo vai experimentar. Você descobrirá a alegria que aumenta, a ansiedade que diminui, os relacionamentos que melhoram e o propósito que se clareia. Você precisa dessa visão final para se motivar e começar hoje. Você tem o código, você tem o manual. Agora você precisa da garantia. O que acontece quando você faz esses 6 passos consistentemente? O que a ciência garante que será a sua recompensa? Eu não estou falando de esperança vaga. Estou falando de resultados que a ciência pode medir e que o seu corpo vai experimentar. Quando você implementa o protocolo de redenção em 6 passos, você vai experimentar 6 transformações inegáveis. Primeiro resultado: a ansiedade vai diminuir radicalmente. Não imediatamente, mas de forma gradual e sustentável. Lembre-se, o seu cérebro está sendo ativamente reconstruído. A amígdala do medo está diminuindo e o córtex pré-frontal da razão está ficando mais forte. Você vai perceber que as coisas que antes te estressavam profundamente já não terão o mesmo poder. O seu limiar para a paz vai aumentar e o seu limiar para o medo vai diminuir. Segundo resultado, a clareza mental vai aumentar drasticamente. Os seus pensamentos vão ficar mais organizados. A tomada de decisão vai ficar mais fácil. E a sua concentração vai melhorar de formas que você não via há anos. Por quê? Porque o jejum e a oração contemplativa estão limpando o seu cérebro, eliminando as toxinas e o ruído e criando novos neurônios e conexões mais fortes. Você estará pensando com o seu cérebro de redenção. Terceiro resultado: seus relacionamentos vão melhorar profundamente. Quando você está mais em paz internamente, quando você pratica o cuidado próprio, você leva menos estresse e menos reatividade para os seus relacionamentos. Você reage menos e responde com mais amor e compaixão. A prática de comunidade de cuidado te ensina as habilidades relacionais que melhoram todas as áreas da sua vida,
desde o seu casamento até a sua interação no trabalho. Quarto resultado: o seu propósito vai se clarear. Quando você está consistentemente conectado com a fonte de cuidado, quando você silencia o barulho externo, a voz interna do seu propósito pode finalmente ser ouvida. Você vai começar a entender por que você está aqui, o que você deveria estar fazendo e como a sua vida faz uma diferença essencial no mundo. A redenção traz a clareza do destino. Quinto resultado: a alegria vai aumentar de forma sustentável. Não a alegria circunstancial que depende de tudo estar bem, mas a alegria profunda que vem de saber que você é amado, que você tem propósito, que você está conectado com a fonte de cuidado. E a neurociência prova. Essa alegria autêntica protege contra a depressão, contra a desesperança e contra o vazio existencial. Você está inundando o seu sistema com os neuroquímicos da felicidade. Sexto resultado: você vai começar a viver a vida abundante, vida redimida. Não estou falando necessariamente de abundância material, embora ela possa ser uma consequência. Estou falando de abundância de paz, de amor, de propósito, de conexão e de significado, de tudo o que realmente importa. Porque você estará vivendo como foi projetado para viver, ativado, conectado e em constante estado de redenção. Nada nesta vida se compara a essa plenitude. Agora que você viu os 6 resultados garantidos, deixa eu abordar a dúvida que pode estar pairando. Você pode estar pensando: por que a fonte de cuidado precisaria de estruturas cerebrais? Se é todo-poderosa, por que não pode simplesmente se conectar sem a neurologia? A resposta é simples e é a prova final do cuidado intencional. A fonte não precisava, mas escolheu trabalhar através do seu corpo, porque você não é apenas espírito. Você é uma unidade perfeita de corpo, alma e espírito. E a fonte de cuidado honra a totalidade da sua humanidade. Ele não ignora o seu corpo, ele trabalha através dele. A evidência de estruturas neurológicas específicas para a experiência espiritual não diminui a fonte de cuidado. Ela revela o design intencional dele, revela que ele te criou de forma tão perfeitamente integrada que até o hardware do seu cérebro reflete o seu desejo de relacionamento e de redenção. É como encontrar a assinatura do artista escondida na obra de arte. A neurociência da redenção não é um argumento contra a fonte, é a evidência mais profunda a favor dele, porque mostra o propósito específico. Você não evoluiu acidentalmente estruturas para experienciar algo que não existe. Você foi criado intencionalmente para conhecer alguém que é absolutamente real. Confronto final: céticos e crentes. E para os céticos que resistiram e assistiram até aqui, deixa eu ser direto. Você não precisa ter fé cega. A ciência está te dando a permissão para explorar, para experimentar. Implemente o protocolo de redenção em 6 passos que eu te dei. Faça um experimento honesto por 8 semanas e observe o que acontece. Não no que você sente, mas no que você experimenta de fato, em como a sua vida muda, em como a sua mente funciona diferente. E você vai ter que confrontar a possibilidade de que há algo real acontecendo, que não é apenas placebo, que não é apenas psicologia, que a presença real e a redenção são fatos. E naquele ponto, você terá uma decisão a fazer: continuar no ceticismo, apesar da evidência, ou abraçar a liberdade, porque a evidência te levou até lá. E para os crentes que estão assistindo, deixa eu te encorajar. Você não precisa ter medo da ciência. A ciência não é inimiga da fé. Quando a ciência é honesta, quando a pesquisa é rigorosa, ela sempre aponta para o Criador, porque a realidade foi criada por Ele. Então, não tenha medo da neurociência, abrace-a, aprenda,
Use-a, porque ela está confirmando o que você sempre soube no seu coração. A redenção é real. A fonte de cuidado te ama e ele te projetou especificamente para conhecer. E agora você tem não apenas fé, você tem ciência. Não apenas coração, você tem evidência. E ambos, juntos, criam uma convicção inabalável, chamada a ação. O desafio final. Deixa eu terminar com isso. Você tem o código secreto de redenção instalado no seu cérebro. Um código que prova que você não é um acidente, que você foi criado com um propósito para um relacionamento de cuidado. Mas este código está esperando para ser ativado. As estruturas estão lá. A química está lá. A capacidade está lá. Tudo que falta é você escolher usar. Então a pergunta é: você vai ativar? Você vai implementar o protocolo? Você vai dedicar os próximos 2 meses a práticas que podem mudar literalmente a estrutura do seu cérebro e a realidade da sua vida? Ou você vai apenas assistir a este vídeo, achar interessante e voltar ao mesmo padrão, porque informação sem ação não muda nada? Você pode saber tudo sobre o código divino de redenção e nunca experimentá-lo se não ativar. Eu te desafio. Comece hoje, agora, não amanhã, não segunda-feira, agora. 20 minutos de oração contemplativa. Entre na presença da fonte de cuidado e deixe a jornada da redenção começar. E nas próximas semanas e meses, implemente cada passo do protocolo e observe. Não apenas acredite. Observe. Veja as mudanças. Experimente a transformação. E então compartilhe. Porque o mundo precisa saber. Precisa saber que redenção tem fundamento científico, que a sua liberdade é um fato biológico e que você pode conhecer o Criador de forma completa. Obrigado por ter assistido até aqui, por ter a coragem de considerar que a fé e a ciência não são inimigas e por estar disposto a explorar a possibilidade de que você foi criado para muito mais do que está vivendo. Se você ativar esse código, se você viver como foi projetado para viver, sua vida vai se tornar um testemunho vivo da redenção e do cuidado da fonte. Que você experimente a conexão profunda que Ele sempre desejou ter com você